Olha, vamos lá então. Para não ficar muito paradão assim o vídeo eu falando, você escutando, eu resolvi procurar um vídeo aqui na internet, mais um vídeo aqui na internet e mostrar aqui para vocês, tá? É uma professora, a professora Claudiane, falando exatamente sobre o que eu ia explicar para vocês. Como eu não tenho, digamos assim, uma visão pedagógica, uma forma de explicar igual a um professor, né? No caso, eu estou dando umas dicas para vocês do que eu vivenciei. Eu vou soltar o vídeo aqui e vocês prestem com atenção, porque existem palavras-chave, justamente isso que eu ia complementar na hora que eu pesquisei aqui. Mas eu resolvi achar esse vídeo aqui e mostrar para vocês. Olá, sejam bem-vindos ao Português de Praxis. E hoje eu tenho uma perguntinha para você. Qual é a diferença entre tema e assunto? Através deste vídeo, você vai ver que não é tão complicado assim. Assunto tem um sentido mais amplo, um sentido geral. Dentro de um só assunto, podemos extrair uma variedade de temas. Já o tema, diferentemente do assunto, tem um sentido mais restrito, algo mais específico. O tema é um recorte de um assunto. Agora vamos analisar um exemplo. Vamos pensar em um assunto: energias limpas. Esse é um assunto com um sentido bem amplo, pois temos vários tipos de energias limpas: energia eólica, solar, geotérmica, hidráulica. Nós também podemos falar sobre o uso dessas energias no mundo, no Japão, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Temos uma variedade de possibilidades para tratar desse assunto. Mas é possível extrair desse assunto um tema. Veja só: desafios para a implantação de energias limpas no Brasil. Agora você pode perceber que nós especificamos bastante o sentido desse assunto. Nós criamos um tema. Fizemos isso através do acréscimo de certas palavras-chave: desafios, implantação, no Brasil. Essas palavras especificam o assunto que é energias limpas, transformando-o em um tema. Espero que tenham gostado e também aprendido. Até a próxima. Tchau, tchau. Era exatamente isso que eu queria falar para vocês, porque a partir dessa ideia de diferença entre tema e assunto, que me deram uma dica perfeita que eu consegui colocar muito bem no meu raciocínio, né? Porque, tipo assim, quando as pessoas começarem a fazer a prova, a maioria vai logo para redação, vai ler o tema lá e tal. Pô, pode ler o tema. Pega o tema, anota o tema numa parte que fica em branco lá no final. Anota, digamos, esse tema aí. Desafios, não sei o que, de energias limpas no Brasil, né? Vocês anotem, coloquem lá e fazem uma chuva de ideias, que tem um nome em inglês que eu não sei pronunciar, mas basicamente é chuvas de ideia o nome. Tu vai anotar quais as ideias, o que é o assunto, o que é o tema, né, disso aí, no caso do tema da redação, né? Vocês vão anotar o tema, vão anotar o assunto e vão colocar as ideias que vocês têm para colocar no texto de vocês. Dentro dessas ideias que vocês forem discorrendo, seleciona 2, 3 ideias no máximo para discorrer durante o tema. Pode ser, por exemplo, o Bruno me falou que já tem uma caixa de redação feita. Eu não sei se tu tem, Rafa, mas tipo assim, te sugiro, por exemplo, se tu quiser fazer a minha. Eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, tá? No primeiro parágrafo é a introdução, no segundo eu já começo a minha primeira ideia daquela chuva de ideias. Aí no terceiro eu já coloco a minha segunda ideia da chuva de ideias, tá? Se eu tiver uma terceira ideia, eu coloco no terceiro parágrafo. Se não, eu resumo basicamente, faço com que as 2 ideias que eu tive das chuvas de ideias conversem para no final, no último parágrafo, ao invés de resumir o texto, eu coloco só a minha proposta de intervenção. Foi exatamente por isso que eu consegui tirar 200 pontos na parte da quinta competência, né? Que é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, porque todo tema ele vai trazer uma temática problemática para a sociedade, buscando, através da redação do Enem, soluções, né? Respeitando sempre os direitos humanos.
Direitos humanos, cara, ele vai ser perfeito para a redação de vocês. Se vocês pensarem de acordo com os direitos humanos, coisa pé no chão, porque teve uma mulher, por exemplo, que citaram lá, vamos todos dar as mãos e sair abraçando e espalhando amor pelo mundo, isso daí é doidice. Porque, tipo, tem que ser coisas que sejam palpáveis, sejam óbvias. O princípio da dignidade humana, por exemplo, não vou me aprofundar muito nisso, mas o princípio da dignidade humana ele vem desde Kant, desde muito tempo atrás, o filósofo Kant, né, Immanuel Kant. E ele só foi mesmo efetivo na sociedade depois da Segunda Guerra Mundial, depois das coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante vocês pensarem nessa questão de como que a proposta de intervenção de vocês vai ser aplicada na sociedade, no caso no Brasil. Por exemplo, aqui eu coloquei o poder legislativo, né? O poder legislativo faz parte do quê? Do governo federal. Tudo que é feito no Brasil vem do governo federal. Não adianta, cara, colocar prefeitura, não sei o que, não. Tem que ter o governo federal na redação de vocês. O governo federal, vocês têm que saber que são 3 poderes repartidos, né? Executivo, legislativo e judiciário. Tem que saber a função de cada um deles. Se vocês não sabem, só dá uma pesquisada, para não ficar um vídeo muito longo aqui. Dá uma pesquisada. Isso é galho fraco. Eu vou até mandar para vocês um vídeo rápido aqui, que vocês possam saber a diferença da função de cada um para colocar na redação. E sempre com parcerias com órgãos do terceiro setor, que é ONGs, grupos de incentivos e tudo mais, pessoas que trabalham em prol do assistencialismo. Tem diferença o assistencialismo de assistência social. Assistencialismo é justamente essas pessoas que estão buscando melhorar a sociedade de alguma forma, digamos assim, pode ser dependente do governo ou independente do governo, mas sempre em parceria com o governo. Aí a gente se esbarra em diversas questões. Mas também trazendo a comunidade para dentro das escolas, trazendo a comunidade. Aí você pode envolver a prefeitura, pode envolver o governo do estado, entendeu? Mas basicamente tudo vem do governo federal. Eu já até atropelei aqui a competência 3 e 4, né? Então vamos lá. Basicamente a competência 3 ela é a continuação da competência 2, né? Que é selecionar, relacionar, organizar e vai interpretar as informações e os fatos defendendo um ponto de vista desde o início da redação. Ou seja, tu vais fazer a tua redação pensando justamente naquela questão da chuva das ideias e defendendo ela dentro das 30 linhas. Basicamente é isso. E a competência 4, ela é a continuação da competência 1, que é para demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos conectivos. Isso é muito importante. Vou até dar uma pausa aqui para mostrar uma coisa melhor para vocês.